Olá! Shabbat Parashah Mechubarot Acharei Mot Kedoshim. Mas eu quero a sua atenção. A Parashah Kedoshim, ela fala de conceitos de extrema relevância, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para alguns dados que ocorreram nos últimos 6 meses em Israel e que provocam reflexão para o momento que estamos vivendo. A Torá diz, Lo tisna et achicha bilvavecha. A Torá pede para que não tenha ódio do seu irmão. Eu nunca entendi esta frase. Lo tisna et achicha bilvavecha. Estranho. Será que somos capazes de odiar o irmão? Ainda que o irmão aqui, num conceito amplo, pessoa da sua comunidade, pessoa da sua sociedade, do seu povo, como é possível odiar? Mas a Torá falou isso. Lo tisna et achicha bilvavecha, e logo depois diz, Ochia tochia et amitecha velo tisa alav het. Advirta a pessoa, não deixe ele errar, mas não odeie esta pessoa. Mais adiante, a Torá fala, Ve'ahavta lereacha kamocha. Ama o próximo como a ti mesmo. Do que nós estamos falando? De um conceito importante. Hoje, infelizmente, nos últimos 6 meses, mexeu muito comigo quando o primeiro-ministro de Israel, Bibi Netanyahu, teve que fazer uma cirurgia na bexiga. Pessoas, metade da população, vamos dizer, no sentido metafórico, metade, não sei precisar o percentual, não desejaram que ele se recupere. Recentemente, Naftali Bennett, um dos líderes da oposição, também passou por uma cirurgia, uma intervenção cardiológica. Aí a outra metade também se manifestou contrário à plena recuperação. Pode você ter uma preferência política e desejar o mal ao outro? A raiva, o ódio, o falecimento. Em que ponto nós chegamos? Em que ponto você que se identifica com a política, o partido político, odeia o seu opositor? Se você faz isso, você incorre numa grave proibição da Torá. Por isso a Torá falou, não odeie o teu irmão, advirta. Ou seja, se você acha que o pensamento do outro está errado, se você acha que o comportamento dele está errado, se atenha à sua reprovação, às ideias e ao comportamento, mas não à pessoa. Lembro-me, quando eu estava como diretor de escola, participava do conselho de classe, onde falávamos dos alunos. Não se fala do aluno, se fala do aprendizado dele, do comportamento dele, da a sua interação com o ensino, com a classe, ou seja, nós avaliamos as suas atitudes. Portanto, mesmo que uma pessoa esteja no caminho errado, de acordo com os olhos da Torá, você adverte o erro e não a pessoa. A pessoa é teu irmão. A Torá disse, Veshinantam levanecha elu talmidecha. Você vai ensinar o seu filho, diz o Talmud, seu filho são seus alunos.
Por que o Talmud falou isso? Para que cada professor, quando encontrar um aluno errando, indisciplina, não estudando, saiba que ele é seu filho. A relação permanece. Corrija o comportamento. Estimula o conhecimento. Mas jamais coloque ele para fora. Jamais agrida o seu aluno verbalmente, dizendo de sua incapacidade. O episódio do Binyamin Netanyahu, o episódio de Naftali Bennett, fez eu pensar bastante sobre o Midrash de Kamsa e Bar Kamsa. Kamsa e Bar Kamsa nós conhecemos, lá perto de Tisha B'Av. Mas lá, no Midrash, conta a história de ocupação romana. Uma pessoa importante fez um festão. E aí, na lista de convidado, estava o Kamsa. O assessor se equivocou e convidou o Bar Kamsa, que era desafeto do dono da festa. As pessoas iam chegando, o anfitrião na porta, cumprimentando as pessoas que chegavam. De repente, ele vê o Bar Kamsa. Diz para o Bar Kamsa: o que você faz aqui? Tirem ele já daqui. Bar Kamsa: eu recebi o convite. Recebi o convite. Estou te dizendo, fora da minha casa de eventos. Ele falou: por favor, não faça isso, você está gritando, estou me sentindo mal. O quê? Eu pago, então, ao custo. Fora, eu pago a festa. Só não me faça isso. A insensibilidade do dono da festa era tão grande que Bar Kamsa foi expulso publicamente, humilhado publicamente, já que era desafeto do dono da festa. O que aconteceu? Bar Kamsa queria se vingar. O que ele fez foi falar para os romanos que os judeus, você está administrando Israel, mas os judeus não te dão kavod. Pode pedir para o César mandar um korban e você vai ver que o korban não vai ser feito. O sacrifício será vetado. Você acha que os judeus gostam dos romanos? Não. César mandou um cordeiro, mandou entregar no Beit HaMikdash. Ele queria que fosse sacrificado para ter sucesso no seu império. Chegou até Bar Kamsa. Bar Kamsa pegou a língua e cortou a língua do bode e, pela lei da Torá, um animal com defeito não pode ser sacrificado. Tem que trazer outro animal. Aí eles foram, levaram isso, Bar Kamsa expôs o templo, expôs o povo de Israel, trouxe uma ira do rei quando soube que o seu cordeiro não tinha sido aceito para o sacrifício, conforme Bar Kamsa supostamente teria avisado. Isso desencadeou na destruição do Beit HaMikdash. Então vejam, aonde a política raivosa pode nos levar. O primeiro, que não aceita um erro de convite, trazer uma pessoa para a festa e deixá-lo na festa. O que poderia acontecer no meio de tanta gente? E esse que foi humilhado, retirado, não se preocupou em se vingar, expondo não só o dono da festa, agora ele expõe todo o povo de Israel, inclusive o Beit HaMikdash. Quando nós somos possuídos numa guerra sem fim por partidos políticos, seja em Israel, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, nós judeus estamos odiando uns aos outros e não estamos dando conta quão bárbaro é isso. Be'ezat Hashem,
que a história do Bennett e do Bibi Netanyahu passe a refletir que uma coisa é discutir ideias políticas, religião, outra coisa é odiar no coração o seu irmão. Eu me lembro, para terminar, na sinagoga, quando o Naftali Bennett foi primeiro-ministro, ele fez lá um governo com partidos árabes e colocou de fora os partidos religiosos. Eu perguntei, como é possível ele querer governar o povo de Israel sem a religião? Como é possível? Mesmo assim, não faltou a reza que fazemos, a oração que fazemos para o Estado de Israel, uma vez sequer. Por quê? Porque eu quero o bem do Naftali Bennett, eu quero o bem do Bibi Netanyahu, eu quero o bem de quem for do nosso Estado de Israel, para que progrida, para que avance. E isso fica a mensagem da Parashá dessa semana. Não podemos mais transferir para pessoal a discordância da política. Não podemos mais para transferir para o nível pessoal a discordância das atitudes, dos valores, dos erros, até mesmo dos pecados para o nível pessoal. Temos que ater ao objeto da crítica, que é o comportamento, o vício ou a ideologia política, se for o caso. Be'ezrat Hashem, Kedoshim Tiu Ki Kadosh Ani Adonai. Nós precisamos ser santos. E santo significa, vamos nos separar um pouco dessa onda de polarização que está o Brasil, que está Israel, que está os Estados Unidos. Nós precisamos ter essa distinção do que eu sou contra e do que eu não posso ter raiva. Pense nisso. Shabbat Shalom. O Mevorach.